consagração, servindo a Santa Formosa e a Jesus de coração, tudo vai bem, tudo vai bem, para aquele que olha pra frente e não volta atrás. Sempre prudente em tudo que faz, é bem-aventurado e sempre guardado em todo o seu viver. Em todos os momentos, os anjos do céu vêm lhe proteger. Tudo vai bem. Servir a Jesus com toda lealdade, recebe o amparo da Santa Formosa e a prosperidade. A paz lhe acompanha em passos seguros e tudo lhe vai bem. Em tudo que faz, os anjos do céu lhe dizem amém. Tudo vai bem. Amém. Nós iremos oficializar a nossa reunião e eu quero, antes, cumprimentar a todos e, ao mesmo tempo, desejar-lhes que a bênção, a graça, a proteção e também o amparo dos céus esteja na companhia de cada um dos nossos irmãos. Também é o meu desejo de que todos vieram para mais esta reunião com o objetivo primeiro no seu espírito de prestar o seu louvor, adoração e glorificação ao nosso Deus e, claro, também alimentar a sua fé, alimentar o seu espírito, adquirindo mais sabedoria, mais conhecimento.
Vamos dar início à nossa reunião com uma oração. Para isso eu convido que, por gentileza, os que estão assentados, que puderem, que se coloquem em pé. Vamos orar. Santíssimo Deus e nosso Pai Celestial, mais uma vez nós aqui estamos reunidos e viemos para honrar, glorificar, bendizer o Teu santíssimo nome, também do Teu divino Espírito Santo, o nome de Jesus, nosso Mestre, da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, o nosso Consolador, e do Profeta Santo Irmão Aldo. Santa Vó Rosa bendita, neste momento, nós, os Teus filhos, ao darmos início a mais esta reunião, entregamos todo o nosso trabalho, todos os nossos atos em Tuas santíssimas mãos e também nas mãos do nosso Santo Irmão Aldo, esperando a Santa Vó Rosa que a Senhora, através dos Teus santos e anjos, aqui esteja presente conosco, para abençoar todos os nossos atos, todo o nosso trabalho, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração e retribuindo com bênçãos para a nossa vida. Santa Vó Rosa bendita, abençoe também aqueles que estão a caminho desta reunião e aqueles que por motivo justo aqui não puderam comparecer, que a Tua bênção, a Tua graça e a Tua proteção também esteja com eles, lhes concedendo paz, alívio para as suas dores, para o seu sofrimento, enfim, concedendo aquilo que eles necessitam. E por tudo, por mais esta reunião, também por mais esta oportunidade e pela presença de santos e anjos que cremos que aqui já estão conosco, nós, os Teus filhos, Te agradecemos e declaramos, portanto, iniciada a nossa reunião. Amém. Vamos cantar o hino do nosso inário de número 1, Igreja Forte. Amém. Aquele que tem seus lugares poderão se sentar. Prosseguindo, cantaremos alguns hinos do nosso inário. Iniciando, vamos cantar o de número 39, Vem para a Igreja. Amém. Vamos cantar a seguir o de número 51, O Mal Não Pode Nos Vencer.
Amém? A seguir, contaremos com a participação dos nossos irmãos do coral. Eles irão apresentar o hino que tem como título Dia de Vitória.
A seguir ouviremos também pelo coral o hino intitulado Falamos da Santa Vó Rosa. Foi crescendo, cheia de amor e bondade, pois quando ainda mocinha já fazia caridade.
Irmãos, para o conhecimento de todos, eu faço a leitura do pedido de ofertas contido em nosso boletim, onde diz: estimados irmãos, para realizarmos os planos de Deus, de Jesus, do Santo Consolador e do Santo Irmão Aldo, a nossa igreja depende de todos os apostólicos, ou seja, do seu amor, da sua frequência às nossas reuniões, do seu apoio em contribuir para o sustento desta obra de Deus e para que possamos enviar os pastores para dar assistência espiritual a todos os apostólicos em nossas congregações, bem como para manter a transmissão do programa A Hora Milagrosa na internet e em emissoras de diversas localidades deste país. Dependemos de todos os irmãos para anunciarmos ao mundo que Jesus enviou o Espírito Consolador de sua promessa e que o santo pastor que ele havia prometido já esteve em seu corpo físico entre nós, na pessoa do santo irmão Aldo, bem como para anunciarmos que estamos no tempo da regeneração, quando, então, nosso Senhor Jesus enviaria santos poderosos para auxiliá-lo na obra de redenção e para amparar a sua igreja, a fim de que ela possa continuar divulgando a verdade dos céus a todos quantos almejam alcançar a graça de Deus o Pai e dos seus santos, e conhecer o caminho que os aproxime deles, que é esta igreja apostólica, o abrigo seguro para quem desejar alcançar a bem-aventurança de ser amparado e protegido, e também para serem felizes e abençoados. Façam, irmãos, esta caridade, contribuam com suas ofertas normais, especiais e seus dízimos, pois é o único meio com o qual nossa igreja conta, a fim de obter recursos para cumprir a sua missão. Recomendamos que todos façam o possível para não faltar às reuniões de nossa igreja, pois a presença de todos os irmãos é de grande valor para que tenhamos uma igreja bem frequentada e reverente, e que possamos contar com a presença dos obreiros e diaconisas, que cumprem um ministério muito importante na preparação, no zelo e na manutenção de nossas reuniões. E também para que possamos contar com todos os regentes, coristas e músicos, a fim de que, através de cânticos e louvores, todos os que comparecerem às nossas reuniões tenham seus ânimos e sua fé revigorados. Contamos, pois, com o apoio financeiro e com o amor de todo o povo apostólico em favor da nossa amada igreja, reconhecendo o seu valor e cumprindo com o nosso sagrado dever de mantermos a obra desta igreja. Tenham muita paz, saúde e felicidade, com as bênçãos preciosas de Deus o Pai, de Jesus nosso Senhor, da Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todo o poder celestial. Está aí, irmãos, e que cada um, nesta oportunidade, façam então as suas contribuições. Eu vou fazer uma breve oração e após todos poderão contribuir. Santa Avó Rosa bendita, neste momento nós, os teus filhos, iremos oferecer à Senhora as nossas contribuições para o sustento e a manutenção desta Santa Igreja. Pedimos que a Senhora receba estas contribuições, as quais consagramos ao reino dos céus para esta finalidade. Pedimos também que a tua bênção, a tua graça, o teu amparo esteja conosco, nos ajudando sempre, para que sempre possamos ter um meio de ajudar a obra desta igreja. E por tudo, crendo que está recebendo as nossas contribuições e retribuindo com bênçãos para a nossa vida, nós te agradecemos. Amém. Enquanto as nossas irmãs recolhem as contribuições, eu leio aqui alguns avisos contidos em nosso boletim, pois acredito que são avisos muito importantes. O primeiro é palestras, encontros e apresentações. Informamos que nunca foi permitido a realização de palestras ou apresentações de pessoas alheias à nossa fé em nossos templos, seja na sede ou em nossas congregações.
exceto os treinamentos da Brigada de Incêndio, obrigatório por lei em alguns municípios. Mesmo assim, sempre que possível, recomendamos que utilize os anexos, pois os nossos templos são dedicados para as reuniões da Igreja Apostólica. Obrigado. Lembrem-se, nossos templos são sagrados e foram consagrados a Deus para serem o seu tabernáculo nesta terra. Em virtude do descontentamento de parte do ministério, com críticas e cobranças, informamos que fica suspenso qualquer tipo de palestras, apresentações e encontros na igreja, inclusive aperfeiçoamento do ministério, aperfeiçoamento de regentes, aula aos obreiros, entre outros. Ficam liberados somente reuniões especiais com apresentação dos coros ou orquestras e aulas para os atuais e futuros músicos de nossa igreja, desde que sejam dadas por professores apostólicos. Lembramos que o Conselho é o órgão administrativo de nossa igreja, porém, por determinação do Estatuto, deve seguir as orientações do Ministério Apostólico, que em Assembleia é o órgão máximo da nossa igreja. Em breve, será convocada a Assembleia do Ministério para estas devidas deliberações. Dia das Crianças. Temos recebido diversas solicitações de reuniões especiais para o dia 12 de outubro, Dia das Crianças, para a apresentação do coral infanto-juvenil e atividades de socialização e confraternização. Podem realizar as apresentações do coral no templo da igreja, porém, as atividades devem ser realizadas nos anexos da igreja. Não devem fazer nenhuma atividade dentro dos nossos templos, nem levar ou alugar brinquedos. Atividades e eventos fora do ambiente da igreja devem ser acompanhados por monitores e responsáveis, e tudo deve ser feito dentro da doutrina e disciplina da Igreja Apostólica. Reunião especial de Natal em Portugal. O Conselho autoriza a realização de mais uma reunião em Portugal, especial de Natal, no dia 24 de dezembro. Mais próximo, procurem informações com os nossos irmãos Aldilson, que reside em Portugal. Esses são os avisos, irmãos, que tinha para ser lido. A seguir, nós iremos ouvir um hino, será apresentado através de instrumentos, que tem o título Coluna e Firmeza.
Seguido pelo coral, nós iremos ouvir o hino intitulado Saudades no Céu Não Existe. Beleza, glória e
Santa Rosa bendita, Espírito Consolador, pela fé vejo a hora divina de estar contigo no céu de esplendor, com teu povo apostólico. Com a direção reunida para sempre no eterno lar. Muito bem, irmãos. Eu quero agora ler para os irmãos um apelo do Conselho publicado no boletim desta semana, onde diz: nós, membros do Conselho Deliberativo, como direção administrativa da Igreja, em nome de todo o Ministério Apostólico, apelamos a todos os nossos irmãos, sem exceção, que obedeçam a doutrina e disciplina da nossa Igreja corretamente. O pecado existe na terra desde os tempos mais remotos e atingiu a Igreja Apostólica primitiva. Porém, ele continua atuante neste mundo, influenciando as pessoas e tentando impedir a caminhada do povo de Deus. Como povo de Deus e do santo profeta irmão Aldo, não podemos permitir que a influência da desobediência venha novamente abalar a fé e o proceder do verdadeiro apostólico, pois sabemos que estamos vivendo a última oportunidade de salvação concedida por Deus, ou seja, o tempo do fim. Queremos que todos sejam herdeiros
e que possamos estar juntos na glória celestial. Mas para isto, é preciso que sejamos como Deus nos criou, perfeitos em obras, fiéis, obedientes, consagrados e santificados. O pecado não pode entrar em nossa igreja, como infelizmente alguns estão tentando fazer, trazendo costumes e modas mundanas para o nosso meio. Porém, afirmamos que a nossa doutrina e disciplina não mudaram e não mudarão. Desejamos não ser preciso tomarmos medidas severas para manter a vontade de Deus que nos foi expressa por Jesus através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Cuidado com o escândalo e conversas maldosas e tendenciosas, influenciadas pelo poder do mal, para destruir a nossa união. Diga sempre a verdade, não façam intrigas e nem juízo precipitado. Participe das nossas reuniões com amor e fervor, cumpra o seu ministério com determinação e dedicação. Ame e respeite a todos, seja fiel à doutrina e disciplina e agradeça a Deus e aos nossos santos por nos ter escolhido como seu povo nesta terra. Precisamos manter nossa família unida, obediente, fraterna e consciente, para podermos continuar afirmando o que o nosso Santo Irmão Aldo nos deixou como legado, ou seja, somos uma família só. Está aí, irmãos, este apelo, este esclarecimento dos nossos irmãos do Conselho. Espero que todos acatem, analisem, reflitam nestas palavras, porque, irmãos, são palavras importantes. Eu sei, irmãos, eu sei, porque às vezes nós observamos conversas e às vezes chega até nós pessoas que criticam. Quando surge uma nota em nosso boletim falando a respeito da obediência, falando a respeito de doutrina, falando a respeito da reverência que nós precisamos e devemos ter em nossas reuniões. E às vezes muito fica até chateado. Irmãos, mas que nós precisamos entender que a missão desta Igreja Apostólica, e hoje a missão do Conselho e do Ministério todo em geral, irmãos, é alertar a cada um de nós. Então, quando surgem essas notas em nossos boletins, não é com a intenção de criticar ou de apontar defeito ou erro de quem quer que seja, mas é para alertar como nós devemos agir, como nós devemos participar das nossas reuniões, a reverência que nós precisamos ter. Logo mais, irmãos, nós temos aqui uma mensagem que fala especialmente do primeiro amor. E é isso que nós precisamos buscar, este primeiro amor. E colocar em prática na nossa vida, em todos os instantes, aquilo que nós temos aprendido. Porque só vencerá aqueles que assim fizerem. A seguir eu leio aqui para os irmãos a mensagem que fala a respeito do primeiro amor. Irmãos, é uma mensagem muito extensa, por isso eu peço a colaboração de todos, principalmente com seu silêncio, com sua atenção, porque se não prestarmos atenção, irmãos, nós não conseguiremos entender. É por isso que muitos entram na igreja vazios e saem vazios, porque não prestam atenção, não observam aquilo que está sendo realizado nas nossas reuniões. Às vezes fica com conversas, às vezes no celular, né, irmãos, porque isto tem causado um prejuízo muito grande nas nossas reuniões, porque muito tem se falado uso de celular nas nossas reuniões. Irmãos, eu fico pensando, eu fico analisando, será que 1h30 de reunião, será que não dá para nós deixarmos o celular? Será que não dá para nós deixarmos as conversas paralelas para depois da reunião, ou antes? Porque o momento da reunião, irmãos, não pertence a nós, pertence a Deus. É o momento de estarmos em reverência, com o nosso objetivo de prestarmos o nosso louvor, adoração e glorificação a Deus, irmãos, e buscarmos mais sabedoria, mais conhecimento, mais preparo, porque o mundo não está nada fácil.
E se nós não buscarmos esse preparo, nós seremos derrotados. Então, irmãos, vamos participar das nossas reuniões com esse objetivo, né, de aprender. Agora, se porventura existem aqueles que acham que já sabe tudo, eu não preciso aprender mais. Tudo bem, vamos respeitar os nossos irmãos, aqueles que querem ouvir, aqueles que precisam aprender. Porque nós, como povo apostólico, precisamos ser também educados e respeitar o direito dos nossos irmãos, o direito do nosso próximo. E eu passo a ler para os irmãos a mensagem contida em nosso boletim, que fala a respeito então do primeiro amor. Aqui diz assim: o primeiro amor é a representação de algo que aceitamos como sendo de grande valor para a nossa vida, como família, os filhos, os pais, o esposo, a esposa, o trabalho e as boas coisas que fazemos em nossa vida. Na verdade, o que define o primeiro amor é o quanto ele é grande e importante para nós. Entretanto, na vida espiritual, o primeiro amor consiste no dia em que aceitamos de todo o coração e com grande alegria o chamado divino do nosso Deus, através de Jesus, nosso Senhor, da Santa Vó Rosa, que é o Espírito Consolador da sua promessa, e do pastor de nossas almas, nosso santo irmão Aldo, para seguirmos esse santo caminho que é a Igreja Apostólica, sua doutrina e disciplina, que são o rico tesouro da parábola de Jesus, descrita no Evangelho de São Mateus, onde diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, em que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Com esta parábola, Jesus quer ensinar a preciosidade e o valor do reino de Deus, e que tudo se deve fazer para alcançá-lo, apreciando o seu grande valor e deixando qualquer outro bem deste mundo para garantir a posse deste tesouro. Este exemplo de nosso Senhor Jesus refere-se ao fato de a pessoa aceitar de todo o coração a mensagem da nossa igreja, quando então passa a crer com todo amor em Jesus, na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo e em Maria Santíssima, e aceita a nossa doutrina e disciplina, participando das reuniões e ouvindo com amor e fé as mensagens e o programa A Hora Milagrosa, ou ainda participando do ministério de obreiro, corista ou músico, com alegria em seu coração, sendo assíduo às reuniões. Entretanto, este amor deve acompanhá-lo até o fim de sua vida aqui na terra, sendo firmes na fé, assim como foi a Santa Vó Rosa, que conservou um profundo amor pela igreja, por seu ministério, por Jesus, por Maria Santíssima e por todos nós. Ela nunca mediu sacrifício para servir a nossa igreja, nosso divino mestre, e por nossa igreja apostólica deu sua própria vida. Assim foi também o nosso santo irmão Aldo, que durante 44 anos nunca abandonou seu povo, dedicou profundamente amor por todos nós, apesar de sofrer muita humilhação, traição, injustiça e ingratidão, mas nunca perdeu o primeiro amor, de quando foi chamado por nossa Santa Vó Rosa, pois era o chamado de Deus o Pai e do seu amado Filho Jesus. Irmãos, já pensaram que seria desta igreja e da vida de cada um de nós, se a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo deixassem o primeiro amor? Estaríamos perdidos neste mundo, e os planos de Deus e de Jesus teriam falhado. Mas bendita a hora em que esses santos aceitaram com todo amor e bondade o chamado de Jesus, nosso Senhor, e foram fiéis até o fim. Hoje, são santos poderosos com a missão importante de tomar conta desta igreja, guardar e amparar o povo de Deus até a grande e última vitória, consumando a obra iniciada por Jesus nesta terra, com todo poder, virtude e glória. Mesmo com esses exemplos maravilhosos que nos deram a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo, além de uma doutrina e disciplina tão perfeitas que têm o poder de transformar vidas e levar almas para os céus, alguns apostólicos perderam o primeiro amor, perderam a fé, a santidade e se entregaram novamente ao pecado,
perdendo a oportunidade de serem felizes e abençoados. Ainda, caso de pessoas que ainda estão na igreja, mas perderam o primeiro amor, faltam às reuniões e não cumprem verdadeiramente o seu ministério, seja como obreiro, pastor, regente, músicos ou coristas. Em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, como direção da igreja, lhes aconselhamos a meditarem nas palavras do Senhor Jesus, escrita no livro do Apocalipse por São João, em seus importantes avisos aos que não estão sendo leais e fiéis ao voto que fizeram no dia do seu batismo. Então Jesus diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Estas palavras de Jesus, quando diz, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, significa que ele moverá de sua alma toda a virtude e a unção do Espírito Santo de Deus, caso a pessoa que abandonou o primeiro amor não se arrependa. Por isso, estimados irmãos, se arrependam e voltem ao primeiro amor. Lembrem-se das palavras do Senhor Jesus, pois perdendo toda a unção do Espírito Santo, perderão a proteção celestial, e isso é muito perigoso. Podemos constatar muitas vezes que irmãos que eram tão fervorosos em suas orações, dedicados à igreja, obreiros que não perdiam escalas de serviço, pastores que não faltavam às escalas de pregação sem motivo justificável, deixaram de ser consagrados e santificados, e alguns até guardam sentimentos ocultos no coração, esfriaram na fé e na prática de boas obras, e já não são tão leais e sinceros para com Jesus, com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Prezados irmãos, se arrependam, dobrem os seus joelhos e peçam perdão a Deus, porque também deixaram de cumprir o seu voto de batismo. Voltem a servir com aquele entusiasmo e fulgor em sua alma de cooperar com a obra do nosso Deus, participando ativamente de nossa Igreja Apostólica, inclusive obedecendo a disciplina que nos foi dada pelo Mestre Jesus. Este conselho vos é dado de coração, por nós da direção, porque cremos que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo esperam daqueles que erram um arrependimento sincero e sua volta ao primeiro amor. Nós temos um hino sobre o primeiro amor que diz assim: não podemos deixar o mundo nos levar e perder o amor. É preciso voltar ao primeiro amor e em Deus confiar. É preciso ouvir igual ao primeiro dia em que esta igreja vieste a aceitar. Volte ao primeiro amor, vivendo em santidade, amor e sinceridade, se consagrando para o dia em que Jesus, com a Santa Avó Rosa, vier nos buscar. Estimados irmãos, examine o seu coração e sua vida espiritual, faça um exame de consciência e, se não estiverem como Jesus, a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo querem, se arrependam e se entreguem de coração a estes santos, para que não percam a sua coroa de glória e não venham sofrer as consequências do poder maligno que domina este mundo pecador. Está aí, irmãos, estas palavras a respeito do primeiro amor. Eu acredito que esta mensagem já foi publicada mais de uma vez, porque eu me lembro que já falamos dela. E é uma mensagem muito importante, irmãos, que nós precisamos cuidar, porque nós precisamos entender que não basta somente nós virmos nas reuniões, não basta somente nós cumprirmos o nosso ministério de pregar, de cantar, de servir na igreja. Nós, irmãos, precisamos cuidar. Eu sempre tenho dito o seguinte: nós precisamos cuidar para que a nossa fé, a nossa devoção, o nosso trabalho na igreja, irmãos, não se torne em hábito. Então não pode se tornar em hábito a nossa fé, a nossa devoção, porque a partir do momento que algo na nossa vida se torna em hábito, nós fazemos automaticamente. Agora, a nossa fé, irmãos, a nossa devoção,
ela precisa ser renovada a cada dia, a cada momento. Por isso que nós sempre falamos que, ao participarmos das nossas reuniões, por exemplo, nós precisamos participar com muito amor, com muita fé e com muita devoção, como se fosse a primeira e a última reunião que nós estivéssemos participando. Porque, irmãos, se nós deixarmos que o hábito tome conta da nossa vida, irmãos, o nosso trabalho, aquilo que nós realizamos, aquilo que nós fazemos para a igreja, não terá valor. Eu me lembro que o santo irmão Aldo, certa vez, ele disse, para o trabalho do coral, para terem muita fé, muita devoção, muita consagração, porque ele disse, senão, os seus cânticos não passarão deste teto. Então observe que, como eu disse, irmãos, e volto a afirmar, quando nós falamos assim, não é que nós estamos, irmãos, querendo exortar a ninguém, querendo perseguir a ninguém, mas é a realidade. A Igreja Apostólica nunca enganou a ninguém, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo nunca enganaram a ninguém. A igreja está aqui para pregar a verdade, e que a verdade seja dita, e nós precisamos ouvir esta verdade, acatar esta verdade. E agora, irmãos, como disse na prática do primeiro amor, e o que consiste o primeiro amor? Consiste, irmãos, o primeiro amor na nossa vida, é nós colocarmos o reino dos céus, as coisas de Deus, a nossa igreja, em primeiro lugar na nossa vida, como algo de maior valor na nossa vida. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Então, as amizades, os relacionamentos, às vezes o trabalho, às vezes lucros, irmãos, precisamos tomar cuidado, porque às vezes isto rouba da nossa vida aquilo que é de mais importante, as coisas de Deus, a igreja e até a nossa própria salvação. Então o primeiro amor consiste nisso, é nós termos a nossa fé, a nossa devoção, a nossa igreja em primeiro lugar na nossa vida. É claro, não com fanatismo, não com fanatismo. Nós precisamos, irmãos, seguir o exemplo da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, irmãos, o exemplo de Jesus. Jesus, quando esteve pregando aqui na face da terra, ele deu exemplo desse primeiro amor, porque ele sempre valorizou as coisas do seu Pai, as coisas de Deus. Existe um ensinamento, irmãos, nas Escrituras, que diz assim: um determinado homem chegou diante de Jesus e disse a ele que queria o segui-lo na sua missão, no seu ministério. E Jesus, então, olhando para aquele homem, disse assim: as raposas têm os seus covis, as aves os seus ninhos, mas o Filho de Deus, o Filho do homem, não tem onde repousar, reclinar a cabeça. Então observe que Jesus deu prova que ele fazia tudo por amor, mesmo sofrendo, com sacrifício. E hoje, nos nossos dias, irmãos, é tudo mais fácil para servirmos ao reino dos céus, porque nós não precisamos fazer esses tipos de sacrifício para servir a obra da nossa igreja. Agora, para obedecer a doutrina e disciplina, sim. Irmãos, e eu sempre digo, não é fácil, mas não é impossível. Não é impossível. Basta nós colocarmos em primeiro lugar na nossa vida a nossa igreja, a nossa fé, a nossa devoção, a nossa fidelidade a Deus e aos seus santos. Existe um outro ensinamento que está registrado nas Escrituras. Também um segundo homem chegou a Jesus e disse que queria servi-lo, queria segui-lo. Só que ele disse para Jesus: porém, deixe que antes eu vá a sepultar o meu pai. E Jesus então olhou para aquele homem e disse: deixai que os mortos sepultem os seus mortos. Agora vá e pregue, anuncie o reino de Deus. Irmãos, no primeiro momento, quando nós olhamos esta afirmação de Jesus, dá a impressão que Jesus estava pregando e ensinando que nós devemos abandonar os nossos entes, abandonar a nossa família, os nossos parentes. Não. Jesus, ele estava aqui ensinando que muitas vezes os cuidados da vida, muitas vezes os familiares, toma o primeiro lugar na vida de muitas pessoas. E as pessoas passam a amar mais, às vezes, um familiar, amar mais as amizades, amar mais um relacionamento
do que as coisas de Deus, do que a igreja. Então, isto que se constitui no primeiro amor, é nós amarmos a nossa igreja, a nossa fé, acima de tudo nesta vida. Nem, irmãos, que se for preciso renunciarmos a algo. O que significa renunciar? É deixar muitas vezes algo que nós gostamos, às vezes algo que nós amamos muito, mas se vemos que prejudica a nossa fé, prejudica, irmãos, a nossa consagração e a nossa aproximação com Deus, então nós precisamos deixar de lado. Como Jesus disse, deixai que os mortos sepultem os seus mortos, vá, anuncie, pregue o reino dos céus, porque esta é a nossa missão, este é o nosso dever, de filhos de Deus, de povo apostólico. Para isso fomos chamados, para isso fomos preparados. Então, irmãos, vamos agir desta forma. Não vamos deixar que os cuidados da vida, que as coisas deste mundo, tome conta deste primeiro amor. E que as coisas que não são de Deus passe a tomar o primeiro lugar na nossa vida. Nós não podemos fazer assim. Porque a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Jesus, a Mãe Virgem Maria, eles nos deixaram exemplo. E nós precisamos seguir. Guarde consigo, irmãos, essas palavras, essas recomendações, e procure a cada dia analisar as suas vidas. Irmãos, eu sempre digo assim: nós não somos o dono da verdade. O pastor, o pregador, ele sobe aqui, ele procura explanar a mensagem e ajudar os irmãos a interpretar a mensagem. Mas nós não somos donos da verdade. A verdade é da doutrina, a verdade é do reino dos céus, a verdade é da Santa Avó Rosa, é do Santo Irmão Aldo. Se não querem dar crédito na palavra do pastor, ou do pregador, ou do conselho, irmãos, mas observem o que diz a doutrina. Então, busque conhecer a doutrina e veja que lá está tudo isto que esta igreja tem pregado nesses dias. Nós iremos agora, para encerrar a nossa reunião, ouvir um hino pelo coral, e o título é Um Abraço dos Céus. Eles vieram do alto céu, trazendo de Deus um abraço afetivo para o povo do Santo Irmão Aldo, neste dia glorioso tão festivo. E com a Santa Avó Rosa, santos e anjos vieram também trazer do céu o poder e a graça de Deus para esta santa reunião, abençoar este santo momento de paz e louvar o querido primaz. Hoje o céu está em festa, cantando hinos de agradecimento pela igreja do
participando desta grande festa. Jesus e a Virgem Maria também, trazer do céu o poder e a graça de Deus para esta santa reunião, abençoar este santo momento de paz e louvar o querido primaz. Neste dia tão maravilhoso, Santa Vó Rosa com sorriso nos lábios, contemplando seu filho querido, nos transmitindo seus conselhos tão sábios. E com a Santa Vó Rosa, santos apóstolos vieram também, trazer do céu o poder e a graça de Deus para esta santa reunião, abençoar este santo momento de paz e louvar o querido primaz. Irmãos, eu me lembro de um fato. Certa vez eu estava participando de uma aula de obreiro na nossa sede, e o irmão Aldo, ele mandou um aviso aos pastores. Ele disse: olha, eu tenho observado que os pastores, na hora da reunião, ficam andando pelos corredores, conversando. E ele falou assim, principalmente quando é um pastor mais humilde, mais simples que está pregando. Ele disse: mas muitas vezes eu tenho usado esses pastores para falar ao seu coração, e às vezes muitos desfaz. Então por isso que nós precisamos respeitar as reuniões, seja qual pastor, precisamos respeitar, dar valor, porque a mensagem é do reino dos céus, é da Santa Vó Rosa, é do Santo Irmão Aldo. Irmãos,
Então, amanhã a nossa reunião terá início aqui às 12 horas. Todos estão convidados para virem e participarem de mais uma reunião, prestando seu louvor e glorificação ao nosso Deus. Irmãos, eu agradeço a todos pela sua presença, pela sua agradável companhia. Agradeço também pela sua reverência, atenção, e que a Santa Vó Rosa, que o Santo Irmão Aldo abençoe a todos. Agradeço também aos nossos irmãos, irmãs, diácono, diaconisa, que prestaram seu trabalho para esta reunião, e aos nossos irmãos do coral, aos músicos regentes pelos hinos preparados e apresentados. Que a Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo recompensem a todos. Amém. Vamos agora finalizar a nossa reunião com uma oração. Convido que, por gentileza, os que puderem, coloquem em pé, vamos orar. Santa e bendita Vó Rosa, Santo Profeta Irmão Aldo, neste momento, nós, os teus filhos, ao terminarmos mais esta reunião, muito agradecido à Senhora, ao Senhor Santo Irmão Aldo, porque cremos que santos e anjos estão aqui conosco para nos ajudar, para nos trazer paz, entendimento, sabedoria. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, isto não tem nada neste mundo que pague, portanto, nós muito te agradecemos, muito honramos e glorificamos aos Senhores. Agradecemos, honramos e glorificamos também a Jesus, a Mãe Virgem Maria, o nosso Deus, por mais esta reunião, pelas bênçãos, pelos ensinos e pela presença de santos e anjos. Santa Vó Rosa bendita, agora, neste momento, momento de oração, nós apresentamos à Senhora as nossas preces, os nossos pedidos, aquilo que nós necessitamos. Eu acredito que cada um desses teus filhos dirige à Senhora neste momento as suas orações, os seus pedidos, pedindo aquilo que necessita para as suas vidas. Santa Vó Rosa, quem sabe muitos pedem mais sabedoria, mais entendimento, mais força, mais compreensão. Quem sabe outros pedem bênçãos para a sua vida, para a sua saúde, resoluções para os seus problemas. Portanto, eu suplico que a Senhora, juntamente com o Santo Irmão Aldo, com Jesus e a Mãe Virgem Maria, ouça, atenda às orações deles, proporcionando a eles aquilo que eles tanto precisam, aquilo que eles tanto esperam. Peço também, Santa Vó Rosa, em favor destas criaturas cujos nomes foram escritos e depositados sobre este altar, que a Senhora, o Senhor também, Santo Irmão Aldo, faça uma visita na vida deles, dê a eles aquilo que eles precisam, concedendo a eles paz, alívio para as suas dores, resolvendo os seus problemas, para que a fé deles seja aumentada e também o teu nome de Consolador, o nome do Senhor, Santo Irmão Aldo, de Profeta de Deus, seja ainda mais conhecido, mais honrado e glorificado aqui na terra. Santa Vó Rosa bendita, e por tudo, por mais esta reunião, por mais esta oportunidade, pelas bênçãos, pelos santos e anjos aqui presentes, nós te agradecemos. Agradecemos ao Senhor, Santo Irmão Aldo, a Jesus, a Mãe Virgem Maria e a Deus, o nosso Pai. Amém. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento, www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.